você que nos acompanha, estamos aqui para mais um episódio do Vivi e Aprendi Podcast, com apoio cultural de LD Espaço Odontológico, o episódio de número 23, e eu estou aqui com o Ricardo Medeiros. Ricardo, que é lagiano, mas mora há muitos anos em Braço do Norte, é esposo da Vanusa, que está aqui nos bastidores nos acompanhando, pai da Maria Eduarda, que eu já soube que é uma menina joia, já estou sabendo disso, o Passarinho Verde me contou. O Ricardo, ele está aqui hoje porque ele é uma pessoa que sempre se dedicou muito ao próximo, à comunidade, sempre defendeu várias causas, inclusive ajudou a fundar a Ânia, né, que é uma entidade que tem de apoio aos autistas em Braço do Norte. Já teve uma experiência de câncer, fez um transplante de medula óssea, já passou por um infarto também, né? Já passou uns perrenguezinhos, coisa leve, tudo coisa leve. E foi essa dedicação, essa liderança nata que o Ricardo tem, que o fez também chegar na gestão pública, né? Então, Ricardo, eu te agradeço muito por ter vindo aqui no Vivi e Aprendi Podcast, compartilhar um pouco da tua história, das tuas vulnerabilidades, né? Então, espero que tu abra teu coração, conte tudo que tem aí de ensinamentos para que a gente possa aprender contigo também. Seja bem-vindo. Primeiramente, tenho que agradecer, né, pelo convite, pelo espaço, cumprimentar a todos que nos acompanham, te parabenizar desde já, né, pelo quadro, muito bacana. E você falou um pouco de vulnerabilidades, fragilidades, né? Acho que todos temos. E o mais interessante da vida é quando a gente reconhece isso, né, expõe e pede ajuda quando é necessário. Né? Você falou também sobre a minha dedicação à vida social, comunitária. Nem sempre foi assim. Uhum. E eu sou uma pessoa de muita fé. Né? Eu sempre... Isso já carrego, obviamente, de berço, né, da educação que recebi dos meus pais. Né? Tenho uma formação religiosa católica, né? Até hoje. Né? Sou bastante atuante na igreja também. Faço parte do movimento de cursilhos da igreja, mas isso aprendi com os meus pais, né? E Deus tem alguns propósitos na vida da gente, né? Então, nem sempre foi essa dedicação, mas em algum momento despertou. E já diz aquele velho ditado que quando Deus não te traz pelo amor, Ele vai te trazer pela dor. E a gente precisa, às vezes, ter um entendimento, né, da mensagem, né, que Deus tem, dos propósitos que Deus tem para a nossa vida. Então, mas a gente vai aprofundar mais, né, sobre isso, né? Vamos. E falar um pouco desse trabalho que a gente também desenvolve. Tá. Fala um pouquinho de quem era o seu Zé, o teu pai, o seu Zé da farmácia, e o que o Ricardo traz de ensinamento do seu Zé, porque eu sei que o teu pai era uma pessoa muito conhecida em Braço Norte, era uma pessoa que também ajudava muitas pessoas. Conta um pouquinho, assim, de quem que era esse seu Zé e o que você traz, o que você aprendeu com o seu Zé. Então, eu posso estender o seu Zé e a dona Tereza, Claro. Minha mãe. Totalmente. Às vezes as pessoas nos perguntam, quem é o teu ídolo? Né? Você tem um ídolo. Eu tenho pessoas que eu admiro na política, esportistas, né, ou personalidades, mas ídolos eu tenho dois, meu pai e minha mãe. A minha mãe sempre foi muito guerreira, tem uma vida de história, uma história de vida muito sofrida. Ela perdeu a mãe quando tinha 7 anos de idade, né? E imagina isso lá em 1950, né? A dificuldade que era. Morava no interior, o meu avô tinha que trabalhar para sustentar os filhos, né? Sem uma parceira, sem uma companheira de vida. Então a minha mãe foi morar com as tias. E naquele tempo a gente não vivia um mundo como nós vivemos hoje, né, Dani? Com compreensão, com aquele amor, com aquele carinho desprendido. Então a minha mãe sofreu muito. Ela correu alguns lares até que ela foi acolhida num lar de verdade, onde trataram ela como uma filha, né? Então a minha mãe carrega esse histórico de vida. E minha mãe, acho que isso ensinou ela a ser muito, muito forte, muito guerreira. Então eu tenho minha mãe não teve oportunidade de estudar, mas a minha mãe nunca se furtou ao trabalho. Minha mãe foi cozinheira, minha mãe foi faxineira, minha mãe trabalhou em chão de fábrica, mas sempre com muita dignidade, né? E isso ela passou, né, para mim, e eu me espelho muito, né, na minha mãe. E o meu pai, inclusive antes de dar essa virada de chave na minha vida, o meu pai muitas vezes a gente entrava em conflito, porque meu pai é uma pessoa bondosa, meu pai ele tem um coração maior do que ele. Sim. Né? E o meu pai me inspirou sempre nisso, por isso.
sabe? Meu pai é daquele que tirava a roupa do próprio corpo para dar pro outro. Porque ele é muito dele, sim, isso, né? E aí meu pai iniciou a carreira dele numa farmácia com 17 anos de idade. Ele foi sair aos quase 70 anos. Então ele ficou mais de 50 anos dentro de um ambiente de farmácia, onde foi um ambiente onde eu nasci também e fiquei por muito tempo. Aí meu pai, eu relatava para você aqui em off, meu pai é daquele tempo, né, de farmacêuticos, onde as pessoas tinham dificuldades em acessar os médicos, né? Uns anos atrás era muito mais difícil, né? E meu pai era aquele farmacêutico prático, onde as pessoas procuravam um farmacêutico de confiança ser o médico, né? E eu sempre digo que meu pai também acabou não se tornando um médico não teve tantas oportunidades da vida, também saiu muito jovem do interior, meus avós, meu pai é natural de São Joaquim. Então ele saiu de São Joaquim na época e foram para Lages, né? Tentar a vida lá. E aí, por falta de oportunidade, tendo que trabalhar para ajudar a família, mas aí ele se encontrou nesse ambiente, né, de farmácia. E quando nós viemos embora para o Braço Norte, já faz 31 anos, o meu pai, como em todos os lugares que ele passou, ele deixou uma marca muito forte, né? Até hoje meu pai está aposentado, não atua mais como farmácia, mas as pessoas até hoje perguntam muito do meu pai, né? Porque meu pai se tornou uma referência, e não só como profissional, como farmacêutico, mas como pessoa. Meu pai sempre também foi muito envolvido nessas questões de serviços comunitários, sociais, né? E algumas histórias eu fiquei sabendo de muitos anos, meu pai ajudava entidades, às vezes eu nem sabia, fiquei sabendo depois de muito tempo, sabe? Que aquilo foi marcante para mim, até hoje é marcante e gratificante. Porque, sem dúvida, meu pai é uma grande referência para mim quando se fala em generosidade, quando se fala em bondade, entrega e doação. Que eu acho que, acima de tudo, quando a gente demonstra amor ao próximo, você tem que se doar de alguma maneira. E meu pai sempre fez isso, e sem nunca esperar nada em troca. Então, para mim, isso se tornou, sem dúvida, uma grande referência de vida também. Sim. E, Ricardo, você fala com muita clareza de um momento da sua vida que você deu uma virada de chave. Mas por quê? Quem era o Ricardo antes da virada de chave? Então, eu, como todo jovem, a gente é cheio de sonhos e aspirações, né? E eu sempre, desde de pequeno, eu queria conhecer o mundo. Eu achava, né? Eu tive, eu acho que a dimensão do tamanho que era o mundo desde de criança, né? Eu não quero viver aqui onde eu vivo, né? Eu quero conhecer lugares, eu quero conhecer pessoas, eu quero viajar, Então eu tinha isso comigo. E para você conhecer o mundo, você acaba também tendo aspirações que te fazem querer ir além daquilo que você projeta para a tua vida, né? Então, eu era muito ambicioso. E nós, nessa época, nós tínhamos um negócio, uma farmácia, justamente em Braço Norte, e a gente tinha uma farmácia também muito requisitada, até pela figura do meu pai, né? Sim. Então, nós tínhamos uma condição financeira boa, mas eu queria crescer, eu queria ganhar dinheiro, eu queria, né? E essa ambição, em algum momento, ela foi... Aqui a linha é meio tênue, né? Entre a ambição e a ganância, né? Sim. Então, eu acho que em algum momento eu comecei a virar essa chave mais para a ganância do que para a ambição, sabe? E foi onde justamente eu levei um revés da vida. Que foi aos 21 anos de idade, eu comecei a enfrentar alguns sintomas que eu não tinha. Eu sempre fui muito ativo, joguei futebol a minha vida inteira, sempre, né, uma vida de atleta. E eu comecei a sentir dores, cansaço, fadiga, anemia. E aí eu procurei o médico, relutei muito, mas procurei o médico na época. Fiz reposição, né, de vitaminas na época e tal. Só que eu não melhorava, né? E aí eu fui instruído, né, por um profissional aqui do Braço Norte, o Dr. Emir, que eu procurasse um hematologista, porque aquilo não estava certo, né? A gente fazia reposição das vitaminas e fazia o tratamento para anemia e o meu organismo não reagia. Então foi onde eu conheci, e eu gosto sempre de citar o nome dele, hoje não está mais entre nós, Dr. Marco Antônio Rótulo. Ele era um hematologista de Florianópolis, que foi um dos fundadores do CEPOM,
era uma figura conhecidíssima, tinha uma história de vida também muito bonita. Isso, e o Dr. Marco viajava o Brasil, inclusive para fora, dando palestras, e ele foi meu médico na época. E aí eu comecei a fazer os exames com ele, e eu não conseguia diagnosticar o problema que eu tinha, sabe? Ele fez uma coleta de material na época, aí eu passei por um procedimento cirúrgico para fazer uma coleta também de material para, né, tentar diagnosticar o que eu tinha, e assim, nesse segundo procedimento eu sofri muito, sabe? Sofri demais, e aí eu meio que abandonei, sabe? Aquele tratamento, eu não vou mais atrás disso aí. Vou deixar assim, deve ser só uma anemia mesmo. E aí eu queria trabalhar, né? E aí passou, acho que uns 8, 9 meses, e eu tava, a cada dia que passava eu tava pior, né? Eu me sentia pior do que no meu estado, e era notório de um dia para o outro. E aí um dia eu tive uma crise muito forte. E até hoje eu não entendo o que foi aquela crise, mas eu gosto de dizer que foi o sinal que Deus me deu, né? E eu passei muito mal a madrugada e eu fui para o hospital. E aí naquele dia eu entendi que eu precisava ajuda, ou eu estaria literalmente morrendo. Então foi nesse momento que eu retomei o tratamento, busquei o Dr. Marco novamente, e aí me propus a fazer tudo que fosse necessário para descobrir o que eu tinha. E aí então eu cheguei no diagnóstico de linfoma de Hodgkin. É uma espécie de um câncer no sistema linfático, né? E aquele momento foi o momento que meu mundo acabou, né? Eu fiquei sem chão, porque eu não entendia direito o que era aquilo. A gente associava muito a questão da leucemia. A gente sabe que a leucemia é uma doença gravíssima, né? E que a chance de você vencer ela é sempre muito pequena. E aquilo me deixou realmente perdido, sabe? Com 21 anos, como eu te falei. E aí me bateu aquela revolta, porque é normal, né? As pessoas dizem, mas eu descobri, e eu me revoltei, normal. Nós somos seres humanos, então aquilo me bateu uma revolta muito forte. E eu fui pai muito jovem, né? A minha filha tem hoje 26 anos. Então a Maria Eduarda naquele período tinha 1 para 2 aninhos. E aí, claro que no primeiro momento a minha revolta... E aí, olhando, né, aquele anjinho que eu tinha dentro de casa, eu pensei, tem que ter algum propósito para isso aí, né? E antes, quando a Maria Eduarda nasceu, é engraçado que uma coisa puxa a outra. Eu namorava e a minha namorada ficou grávida. E nós já estávamos no final de relacionamento, e ela ficou grávida. E aí, mas como eu sempre fui muito responsável pelos ensinamentos que recebi do meu pai e da minha mãe, obviamente foi um susto, mas a gente assumiu o relacionamento e fomos morar juntos para receber a nossa filha. Mas eu não entendia o porquê daquilo, né? Mas por que agora, no final do relacionamento, de repente, depois de um relacionamento de 3 anos, agora, né, essa menina parece grávida, né? Mas eu recebi com todo o amor, nossa, foi o maior presente da minha vida, né? Minha filha é o maior presente que a vida me deu, não tenho dúvida disso. E ela foi criada com muito amor, com muito carinho. E quando eu diagnostiquei a doença, eu comecei a entender, né? Eu sempre digo assim, isso não Deus não fez, não deu a vida para Maria Eduarda só para isso, mas acho que uma das missões dela também era essa. E eu comecei a entender naquele momento ali o porquê da vida dela também, porque aquilo me deu muita força, sabe, para enfrentar aquele momento, é o meu motivo. Porque pai e mãe você ama, eles dedicam a vida, hoje eu sou pai, eu sei, a gente dedica a vida para os filhos, mas é diferente, né? Sim. O amor que você tem de pai para filho, né? No meu caso. Então eu tinha um motivo para lutar. E aí eu iniciei um tratamento de quimioterapia, fiz quimioterapia por 3 meses, aí eu fiz 20 sessões de radioterapia, e aí quando eu encerrei o tratamento da radioterapia, eu tive um diagnóstico de cura. Fiquei 9 meses curado. Nossa, eu vi um sonho, né? Beleza, superei, né? 9 meses depois eu tive uma recidiva da doença. E aí meu mundo acabou literalmente, né? A pancada foi muito mais forte do que a primeira vez, né? E aí a revolta foi muito maior.
Eu não tinha entendimento sobre aquilo, mas, enfim, o apoio da família principalmente, e mais uma vez, né, a minha filha me deu força. E eu sabia que eu precisava lutar, né, para enfrentar mais uma vez aquilo ali. E aí, nesse momento, eu fiquei sabendo que além de todo o tratamento que eu ia fazer da quimioterapia, eu ia ter que passar por um transplante de medula. É o que me deu ainda mais, assim, me deu medo, de fato, né? Mas, enfim, o médico colocou as cartas na mesa e eu não tinha o que fazer, eu tinha que seguir, né, o tratamento. E aí eu enfrentei mais uma vez, né, a doença. E aí achou um doador compatível? Eu fiz, na verdade, na época, um transplante autólogo, né? O transplante autólogo é o autotransplante, né? Eu tinha a felicidade de minha medula produzia células também boas. Então, eles fazem uma coleta, fazem um tratamento naquelas células e depois reimplantam as mesmas células, né? Sim. Então, eu passei 6 meses fazendo esse tratamento até passar pelo transplante de fato, né? E aí foi a virada de chave? Foi a virada de chave. E quem foi o Ricardo depois? O que mudou do Ricardo? Dani, assim, até durante o tratamento, eu até gosto de fazer uma analogia sobre essa questão, né? Que eu sempre tive muita fé, como eu falei, e sempre acreditei muito, né? E já é bíblico, né? Que a fé sem obras, ela é morta. E isso vale também não só para as obras, para o bem que a gente faz, mas para aquilo que a gente quer. Então, no primeiro momento que eu descobri a doença, que eu fiquei aqueles 8, 9 meses, né, em casa, trancado, né, que eu não aceitava aquela enfermidade, que eu não aceitava o que estava acontecendo comigo, foi o período que eu perdi da minha vida, relutando contra aquilo que eu não tinha o que fazer. A única coisa que eu tinha que fazer era enfrentar. Então, eu gosto sempre de citar uma parte das palestras do Cortella, que ele faz uma reflexão interessante sobre isso, né? Ele fala sobre a esperança, né? E aí ele fala a esperança do verbo esperançar e a esperança do verbo esperar, que são diferentes, né? E eu gosto de usar esse período da minha vida porque isso retrata muito bem o que é isso. Esperançar é quando você faz aquilo que você precisa fazer, porque você tem que enfrentar, você tem que dar um passo adiante, você tem que encarar aquilo, e aí a esperança que você tem é que você fazendo a sua parte, você vai alcançar aquilo que você quer. E a esperança de esperar é uma espera, você senta e fica ali esperando que tudo caia do céu e vai acontecer, né? Então eu passei esse período, eu tinha fé, que eu ia melhorar, mas eu não fazia a minha parte para que isso acontecesse. Então foi onde eu recebi aquele chamado de Deus, aquele recado, olha, agora você passou mal aí, olha, você pode perder a tua vida, né? Então faça, aquilo que você precisa fazer. Eu vou te curar, vou te dar uma bênção desde que você procure um médico e que você se proponha a fazer o tratamento, né? Então, isso foi uma grande lição que eu tomei já na primeira parte do meu tratamento. Nesse segundo momento que culminou no meu transplante, e eu encontrei nesse período, né, porque eu fiz muito tempo, o primeiro tratamento, principalmente, eu fazia as quimioterapias ambulatorial. Eu chegava lá no hospital às 6h30, 7 horas da manhã e ficava até 1, 2 horas da tarde tomando a medicação, né? E nesse período, as radioterapias da mesma coisa, né? Então eu fazia sessões diárias e nesse período eu encontrei muita gente na minha vida. Eu tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas e muitas histórias, né? E ouvi histórias de muita dor, de muito sofrimento, de muita dificuldade. Né? E aquilo começou a despertar em mim, assim, na época a gente tinha uma condição financeira razoável que me dava uma condição melhor de vida, mas eu vi o sofrimento que as pessoas passavam e a falta de informação que as pessoas tinham, sabe? E aquilo começou a ficar muito forte em mim, né? E eu comecei a perceber que sempre há alguém que sofre mais do que nós, né? Se você olhar para trás, e eu não gosto de olhar para trás, né? No sentido de ficar preso ao passado, mas o que passou também é importante para você ter a referência do que você quer na frente, né?
Então, se você olhar para trás, sempre vai ter alguém, né, numa condição pior do que a tua. E aquilo começou a despertar muito forte em mim, né? E aí onde foi despertando a questão de servir. E aí, onde entra a figura do meu pai. E eu comecei a enxergar no meu pai, né, tudo aquilo que eu relutava em fazer, que eu não fazia, né, mas que ele fazia e muitas vezes eu condenava, né, de certa forma. Tá? Mas pai, o senhor está tirando do seu corpo para dar para outra pessoa. O senhor está tirando do seu tempo para ir lá fazer isso, para fazer aquilo. O que o senhor vai ganhar com isso? Aí meu pai sempre dizia, não, eu não vou ganhar nada, mas talvez eu vou ajudar a contribuir para fazer um mundo um pouco melhor, ou aliviar o sofrimento de alguém. E eu não entendia isso, né? Então, nesse período, eu entendi que uma das coisas mais importantes da vida é você receber uma mão estendida quando você precisa. Pode não mudar nada a tua vida, não vai... Mas aquilo ali vai te dar um alento, vai te dar força, vai te dar coragem de saber que você não está sozinho. Seja alguém da família, seja alguém que você não conhece, que muitas pessoas que eu encontrei nesse período, eu nunca tinha visto na minha vida, mas que me deram uma palavra, que me deram alento. Né? Tem alguma mensagem, alguma pessoa, alguma passagem ou situação dessa fase crítica no período do tratamento do câncer? Alguma coisa que você lembra com muita clareza, assim, que te impactou demais e que te ajudou a lutar com mais esperança nessa fase? Em relação ao tratamento em si, eu não tenho outra figura central nessa história que não seja a minha filha, Maria Eduarda, né? E é sempre difícil falar sobre isso. Não é que é difícil, é que toca, né? E ela foi a figura central nessa luta. Né? Mas eu tenho uma cena específica que eu nunca vou esquecer e que também me ajudou a entender que por mais simples, né, que a pessoa seja, ela vai ter algo a te ensinar. Aí eu estava em Florianópolis para fazer um exame na clínica e aí, mesmo que eu tivesse uma condição razoável, mas você gasta muito, né? Era viagens, era exames, às vezes eu fazia exames para agilizar o atendimento, eu pagava, e a medicina tudo é caro, né? E eu tava, gastando muito, e tava difícil, né? E aí eu encontrei uma senhora que ela tinha lá seus 80 e tantos anos, e ela, inclusive, é natural de uma cidadezinha perto de onde eu nasci, perto de Lages, lá de Anita Garibaldi, uma cidadezinha pequena, lá do interior, e ela era uma pessoa que, né, depois ela relatou a vida dela, nasceu na roça e viveu na roça, né, a vida toda. Sem estudo, né, mas tinha conhecimento da vida. E aí eu estava naquela situação difícil e a gente acha que sabe tudo da vida, né? Que você... eu ainda era jovem, então você acha que domina o mundo. E aí nós entramos, não sei porquê, e aí são as coisas que Deus nos coloca alguns anjos na vida da gente, né? E nós entramos num assunto sobre benefício social. Um assunto aleatório, né? E que era algo que eu tinha direito e eu não sabia. E eu fiquei sabendo através da conversa que eu tive com uma senhora de 80 e tantos anos, lá do interior. Tá? E que aquilo também me ajudou, porque aquilo foi um suporte que eu tive na época, né? É financeiro, mas a gente sabe que isso também, nesse momento, pesa muito. E aquilo, eu não falo isso pela questão, né, de ter alertado que eu tinha que ir lá para fazer a entrada e receber o benefício, não. Mas é que qualquer pessoa, todas as pessoas têm algo para te ensinar, né, e que é importante para a tua vida. Então, naquele momento eu entendi que às vezes a gente carrega uma soberba, uma arrogância de achar que sabe tudo, né, e que não precisa de ninguém. E o mesmo que eu não pedi ajuda para ela, ela me deu um ensinamento, uma lição que eu achava que sabia tudo e fui ouvir, né, da boca dela e que tinha passado totalmente batido por mim. Então aquilo foi marcante, sabe? Pela forma que foi e de quem eu recebi essa informação que tinha relevância para mim naquele momento. E aí onde despertou também eu começar a enxergar o outro, o próximo, ou seja, um jovem, um idoso, ou enfim, um amigo, que eu pudesse extrair dele algo bom e aquela troca de energia e de informação, né? Poder ensinar algo e poder aprender também, porque eu acho que relações humanas são isso, né? Já diz aquele ditado que
ninguém é tão rico que não possa aprender e ninguém é tão pobre que não tem nada para ensinar. E eu acho que esse foi um dos episódios, mas vários episódios aconteceram que eu comecei a valorizar mais as pessoas, sabe? E aí foi virando a chave, né? Virando a chave, exemplo do meu pai e da minha mãe, né? O sofrimento, a dor, e aí poder enxergar a dor do outro, mas eu sabendo que eu tinha melhores condições, mais conhecimento, né? E aí isso, né, foi me despertando de poder também servir as pessoas, né? Passando tudo aquilo, acabou virando também um propósito de vida para mim, né? E aí, a partir do momento, então, que aconteceu tudo isso, você começou a enxergar a vida com outros olhos, a não pensar mais em viajar, conhecer o mundo. O que que mudou, então, depois? O que que aconteceu? O que mudou foram só a questão dos valores. Eu continuei querendo conhecer o mundo. Eu acho que o mundo é pequeno demais para a gente viver naquele, né, naquele mundinho que a gente vive. As pessoas... Se Deus fez um mundo desse tamanho, todos nós temos a possibilidade de conhecê-lo, né? De explorar, de desbravar, mas os valores mudaram, né? E aí eu comecei, como eu te falei, comecei a dar importância mais às pessoas que estavam próximas de mim, né? A questão dos relacionamentos, né, humanos, de poder servir. E aí eu comecei a me inteirar mais e a participar mais da vida social, comunitária, né, para poder ser também uma ferramenta, né, e poder retribuir aquilo que eu recebi, né? Deus me deu uma bênção. E quando eu falei que eu recebi o maior presente da minha vida, da minha filha, a Maria Eduarda, a Maria Eduarda foi, sem dúvida, o maior presente que eu recebi. E o segundo maior que eu recebi foi a minha doença. E eu demorei para entender isso, mas eu digo que foi uma dádiva realmente divina, porque Deus tinha um propósito para mim, né? E eu não entendia pelos exemplos do meu pai e da minha mãe. Então, eu tive que passar por uma situação difícil para entender que eu também tinha que seguir os exemplos e os ensinamentos deles, né? Mas, né, aquela passagem bíblica que eu te falei, a fé sem obras, ela é morta. Então não adiantava eu ter fé, acreditar em Deus, né, mas não fazer nada. Sim. E a doença também mudou a tua relação com Deus? A tua comunicação com Deus? Mudou muito. Melhorou muito, né? Eu me aproximei ainda mais, né? Porque eu tive muitos diálogos com Deus, né? Nesse período todo, né? Como eram os teus diálogos com Deus? Quando a gente está, assim, na beira do abismo, né? A gente se apega em tudo, né? Mas o mais importante é a gente abrir o coração e tentar, dentro da oração, você ter fé o suficiente para receber a mensagem que você quer, né? E eu sempre usei muita Bíblia para isso, sabe? Eu acho que tudo está ali, né? Então, quando eu estava muito aflito, né, e me batia o medo, que tem gente que me pergunta, mas você tinha medo? Obviamente que sim, né? Só que eu encarava, eu tinha que enfrentar. Né? Até porque eu costumo dizer que tudo na vida que a gente vai fazer, o medo ele é importante. Porque se você não tiver medo, você não vai respeitar aquilo que você vai enfrentar, né? Então, o medo é importante para te dar respeito àquilo que tu está enfrentando. E a doença não foi diferente. Então eu tinha medo, por isso eu enfrentava ela fazendo tudo aquilo que tinha que ser feito. E aí quando eu chegava nesses momentos, né, eu tinha do lado da minha cama, do meu leito, eu tinha uma fotinha da Maria Eduarda, que era aquilo que eu precisava todo dia de manhã olhar para aquilo e saber a razão que eu estava lutando. Porque chega um momento, né, de sofrimento e a dor é tanto, que você se entrega, você joga a toalha, sabe? E claro que em muitos momentos eu passei por isso. Então, quando eu pensava isso, eu olhava para o lado, eu disse, opa, não posso, eu tenho um motivo maior para lutar, né? Eu tenho que resistir, tenho que ser resiliente, né? E vou continuar aqui forte, me mantendo a minha fé, nutrindo a minha fé, porque eu preciso esperar, porque eu preciso voltar para casa para cuidar dela, né? Mas quando eu fiz o transplante de fato, né, eu passei alguns dias, geralmente se usa uma expressão que é a pega da medula. Aí quando você faz o transplante, a pega da medula vai correr em torno de 5, 6 dias. Passaram-se 10 dias e eu não tinha reação nenhuma.
meu organismo não reagia. E aí, claro, depois que você passa aquilo, que a gente está em casa, depois de muito tempo, né? Algumas histórias, elas vão sendo reveladas, né? E o médico, na época, fez o contato com meu pai e com a minha mãe e disse, olha, a situação está muito difícil. O meu Ricardo não reage. E vocês têm que estar preparados para tudo, né? É claro que eu não sabia disso lá dentro do hospital, né? Mas a gente tem noção pelos pacientes que você convive ali. Sim. Diariamente. Então passou 12 dias. Esse é um dia muito marcante para a minha vida. Passaram-se 12 dias do meu transplante, isso era numa quarta-feira. E eu acordei muito aflito mesmo, mais do que nos outros dias, né? Muito mais. E ansioso, e aí as minhas orações não estavam assim surtindo efeito, sabe? E aí eu passei a manhã, almocei, e aí por um acaso o outro paciente saiu do quarto para fazer exame, eu fiquei sozinho no quarto. E aí eu fico muito fraco, né? Eu saí da cama, saí do leito, e aí me ajoelhei, e aí eu fiz, né, dentro de todos os diálogos que eu tive, talvez foi o mais sincero e o mais direto com Deus, né? E eu falei para Deus assim, eu aceito o que o Senhor tiver para minha vida. Eu aceito, né? Eu não vou perder a minha fé, não vou deixar de crer que você existe, que você é maior, mas eu não quero ficar aqui, eu não quero morrer aqui. Então, se for para eu morrer, eu aceito isso, mas eu quero ir para casa. Isso foi no meio da tarde, sabe? E aí, nesse mesmo dia, a minha mãe estava muito aflita também, porque a minha mãe também tem muita fé. E a minha mãe correu o dia todo naquela aflição e ela, de repente, lá no meio da tarde, ela conversou com Deus, e eu creio que tenha sido no mesmo horário, sabe? No mesmo momento. E ela conversou muito com Deus e ela disse, não, eu preciso que o Senhor me dê uma resposta, né? Pela vida do meu filho. E aí ela abriu a Bíblia. E ela abriu a Bíblia e abriu no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25. Todo aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E eu, no momento que eu fiz a minha oração, eu senti um calafrio, sabe? Mas eu não sabia que a minha mãe também estava em oração. E quando a minha mãe terminou de ler essa passagem, ela ouviu um barulho de porta, disse, mãe, ela ouviu a minha voz. E ela foi até a porta. Mas claro que eu não estava lá, né? E aí a minha mãe teve a certeza que tudo ia dar certo. A minha mãe disse, eu entendi a mensagem que Deus me deu. E aí, quando eu terminei aquela oração, que eu voltei pro leito, o meu médico entrou. E aí eu tive uma audácia na época, né? E eu estava muito fraco mesmo. Eu falei pro doutor Marco, doutor, eu não quero mais ficar aqui. Eu não vou, eu sei da minha condição, eu sei que eu não estou avançando e disse, não, calma, vai dar tudo certo, né? Claro, obviamente tentando, né, me acalmar naquele momento. Ele disse, não, doutor, eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Não, eu não posso te dar alta. E aí, só que como eu tive um tratamento com ele sempre, assim, eu sempre fui meio rebelde, né? E aí eu incomodei muito eles. Tá, então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar os exames que eu fiz hoje de manhã, então eu vou fazer um desafio aqui para você. Que os exames eram feitos diários, né? E aí ele pegou aquele exame e disse, ó, tá vendo isso aqui? Ó, se no domingo, aí tá ali todas as propriedades do sangue, né? Hematócrito, hemácito, linfa, leucócitos e tal. Ele pegou, ó, eu vou botar aqui do lado aqui as referências. Se no domingo teu exame apontar isso aqui, você vai para casa. Ele, tá bom, tá fechado. Eu vou... É um acordo que você tá falando, não, é a minha palavra. Era impossível que aquilo acontecesse, né? As referências que ele colocou ali. E quando ele saiu, eu mais uma vez voltei à oração e disse, eu tenho certeza que o Senhor está agindo na minha vida, né? Porque tudo que aconteceu aqui, e ele chegou fora de hora, totalmente fora do cronograma normal, que eu disse, então eu tomo posse do que o Senhor me colocou aqui e domingo eu vou para casa. Eu tenho certeza, né, que essa é mais uma graça que o Senhor está dando na minha vida. E liguei para o meu pai. Pai, tô de alta domingo. E naquele tempo,
O celular ainda era pouco usado, então eu tinha o celular já, mas assim, meu pai naquela euforia não foi confirmar com o médico, né? Domingo o senhor pode me buscar que eu vou embora, eu tô de alta. Imagina, foi uma alegria, uma festa, mas meu pai ficou um pouco confuso. Mas agora faz 2 dias que o médico disse que não tinha reação, agora tá de alta. Mas o meu pai ficou naquela, tá aí, ele se preparou para ir me buscar no domingo. No domingo de manhã, meu pai estava lá para me buscar no hospital. E o doutor Marco fez os exames, e quando ele pegou, ele não acreditava no que ele estava vendo, sabe? Porque a minha reação tinha sido muito pequena da quarta-feira, assim, fisicamente, né? Mas os exames apontavam justamente aquilo que ele tinha me desafiado a fazer. Ele disse, pois não, melhorou bastante. Mas vamos ficar mais uns 2 dias. Não, Felipe, não, agora o senhor deu a sua palavra. Acordo é acordo. Não, acordo é acordo, agora eu quero ir embora, né? A minha parte eu fiz, agora o senhor tem que fazer a sua. E claro, né, ele era um profissional, ele tinha todas as responsabilidades. E isso foi 8 horas da manhã até as 3 horas da tarde, ele relutou muito, mas ele acabou me dando alta naquele domingo. E foi uma coisa impressionante, porque eu saí do hospital e parece que virou uma chave geral assim na minha vida. Eu já mudou o meu humor, a minha força, tá? O ânimo. E vim para casa muito bem. E quando, do domingo para segunda-feira, eu estava no ambiente da minha casa, sentindo o cheiro das minhas coisas, com a minha filha do meu lado. E aí, dali para frente, foi assim, uma evolução diária, e fiquei, claro, 6 meses mais em isolamento, tinha que sair com máscara e tal, mas isso eu não tenho dúvida, né, que foi uma ação de Deus, sabe, das orações que eu fiz, não que eu tenha sido escolhido para isso, não, mas eu busquei as respostas e Deus me deu naquilo que eu precisava, né? Não que Deus me escolheu para aquilo, mas eu entendi e acreditei, né? E levei a fé acima de tudo, né? Que aquilo era possível, né? E eu estava, como eu falei, se eu não tivesse vencido, eu tinha entendido que a minha missão talvez teria acabado ali, sabe? Sim. Mas às vezes é difícil a gente entender, aceitar o que Deus tem para nós, né? Mas eu estava, realmente a minha fé me dizia que se a minha missão tinha acabado, eu estava agradecido a Deus por ter vivido aqueles 22 anos, 23 anos. E se não, Ele ia me deixar, né, superar aquilo e aí mudar, né, meu propósito de vida, os meus valores. Não fiz essa negociação com Deus. Era isso que eu perguntava. Não. Prometeu alguma coisa? Não, graças a Deus não tive essa audácia, essa coragem, sabe? Sim. Mas eu fiz isso mesmo em virtude da gratidão que eu tive por tudo que eu passei, sabe? Sim. Depois que passou tudo, eu pensei, se Deus me deu, né, esse presente de vida, de poder mudar todos os valores, tudo aquilo que eu penso da vida, então o mínimo que eu posso fazer agora é também retribuir, né, a Deus, Sim. podendo servir, sendo, né, também um instrumento aqui, né, de Deus, de alguma forma. Sim. Aí acabei me envolvendo também na igreja, hoje sou mais ativo, a gente tenta participar, evangelizar. Sim. E aí poder também, como eu te falei, aquela mão estendida que eu tive por muitas vezes, que a minha mão possa fazer isso hoje para uma outra pessoa. Sim. E essa história toda, né, dessa ressignificação do que aconteceu contigo, porque você disse assim, nossa, as 2 coisas boas que aconteceram na minha vida, a minha filha e a minha doença. Você acha que as pessoas que passam por uma dificuldade e que às vezes não veem aquela dificuldade como algo realmente muito ruim, ficam naquele buraco, naquele deserto, porque chega ali naquele momento é um deserto, é você e Deus. Ninguém pode fazer nada por você naquele momento, a não ser você mesmo de lutar. Você acha que toda a dor que as pessoas passam tem um lado positivo? E as pessoas às vezes não conseguem enxergar? Tem. Eu, pela minha própria experiência, não tenho dúvida que sim, né? O mais importante nesse processo é você passar por todas aquelas fases, né, que a gente passa, que é da negação. Então, a minha doença eu passei. Primeiro, você nega.
Não, isso aí não tá certo, esse exame não tá certo, dá errado, eu não tenho. Aí depois, você tem a certeza, daí vem a revolta. Tá, mas por que comigo, né? E eu passei muito isso, né? Eu via, principalmente em Florianópolis, eu via milhares de pessoas passando na frente do hospital e aí é o egoísmo do ser humano, né? Eu penso, às vezes, olha em que ponto a gente chega, mas nós somos seres humanos, né? Sim. E eu pedi perdão para Deus muito sobre isso. Então, às vezes, eu olhava as pessoas lá e pensava assim, mas por que não podia ser com aquele lá em vez de ser comigo, né? Então, você passa essa revolta. Até você chegar no nível da aceitação, eu estou falando especificamente do que eu passei da doença, mas isso serve para tudo na vida, né? Essa é o pior momento, é você aceitar. Porque quando você aceita, aí você vai mudar a tua chave também, vai mudar a tua energia para buscar a solução. Sim. E eu acho que esse é o mais difícil, seja qual for o problema que a vida te apresente, né? É aceitar. A partir desse momento, né, as coisas tendem a melhorar. E aí, mais uma vez, né, aquilo que eu falei, tem que ter fé, acreditar em Deus, mas você tem que correr atrás, né? Sim. Ficar esperando, né? A solução não vai vir de graça, né? Você sentado no banco, mas eu tenho fé. Aquela história do cara lá perdido, né? Do helicóptero? Né? Daí chega lá, poxa Deus, eu pedi que o senhor me salvasse, mas eu mandei um helicóptero, eu mandei um bombeiro, eu mandei uma canoa e você não quis entrar. A minha parte eu fiz, né? Então, é mais ou menos isso. E depois de quanto tempo veio a história do infarto? Isso vem bem depois, né? O meu transplante foi em 2003, né? E eu agora eu tô quase prestes a completar aí 23 anos do meu... 21 anos no meu transplante, né? Dia 22 de julho, que se transformou uma data para mim, ela é quase o mais importante que o meu aniversário, né? De nascimento. O segundo aniversário. Eu sempre digo assim, Deus foi tão generoso comigo que ele me permitiu nascer e ele me fez renascer, né? Então eu nasci no dia 13 de fevereiro e renasci no dia 22 de julho, porque é de fato, né? Renascimento, é um marco, né? Para a vida da gente. Eu jamais vou esquecer isso. Mas voltando para a pergunta do infarto. Então, isso foi 2003. Então, daí, nesse período, muitas coisas aconteceram. O infarto veio a desencadear em 2019. Não faz tanto tempo assim. Não. 5 anos. Faz 5 anos, Eu até, dentre muitas heranças que a gente tem na vida, eu tenho uma herança genética da família da minha mãe. Cardiopatia. Então, eu nunca tive nem um sintoma, né? Tanto que eu te falei, sempre fui muito atleta, joguei bola a minha vida inteira. Mas a família da minha mãe, assim, quase que todas as pessoas têm problema cardíaco. A minha mãe mesmo já fez cirurgia, fez ponto safena, mamária, enfim, as minhas tias. E eu nunca tinha sentido nada. E, de repente, desencadeou esse infarto. Então, o meu organismo, ele passa por um processo das artérias de calcificação. Olha. E aí foi onde desencadeou o infarto. Foi outro momento bastante difícil, né? Também bastante doloroso, mas mais uma vez um momento de reflexão, né? Para a gente às vezes dar uma pisada no freio, né? Ressignificar algumas coisas, porque nós seres humanos somos assim, né? Às vezes a gente precisa, a coisa te leva, vai, e você começa a esquecer algumas coisas, né? Sim, o que o infarto te relembrou? Passou um filme, né? Passou um filme na cabeça. De forma diferente, claro, porque nem se compara ao sofrimento que eu passei e a dor que eu tive lá com a quimioterapia, a radioterapia, mas de poder me enxergar, né? Olhar para mim, né? Para dentro, e a família, a esposa, a filha, né? Pai, mãe, enfim, sobrinhos, irmã, assim, estimular mais e viver mais essa vivência familiar mesmo, sabe? Nos momentos, assim, parecem insignificantes, né? Um simples encontro na casa do pai e da mãe lá para tomar um café, mas que aquilo, né, é importante, né? E que é a única coisa que a gente leva da vida, né? Então, no meu infarto foi muito isso, né? Mas também saber que às vezes os percalços acontecem, e eu já estava envolvido na vida pública, né? que às vezes a gente tem que entender de fato, né, os recados que a gente recebe. E naquele momento eu achava também que eu tinha que parar com tudo, sabe?
Eu acho que tem coisas na vida que não vale a pena. Eu vou pisar no freio e eu acho que nem tudo que eu faço é bom, tá certo. E aí depois que passou, eu comecei a pensar, mas aí eu vou fazer o que da vida, né? Vou voltar mais uma vez para aquela vida sem propósito, né? Se eu não me envolver, se eu não ajudar, se eu não estiver participando, né, da vida comunitária, ou fazer política, que eu gosto, é uma paixão que eu tenho. Mas vale a pena? Mas isso vai dar estresse, vai poder acarretar algo na sua saúde. Então vamos fazer as duas coisas, né? Tentar cuidar da saúde, mas não deixar, né, as missões que a gente recebe para trás e continuar trabalhando. O que te move? O que te faz acordar de manhã cedo, sair da cama com vontade de viver? Então, como eu te falei, a política para mim é uma paixão, sabe? Os últimos anos, para mim, eu quase tive um ano sabático, assim, né? Mudei totalmente a atividade para ver se eu me desligava da política. Sim. Mas aí volta mais uma vez o que eu te falei. Quando a gente tem como missão, você pode percorrer vários caminhos, né? Vai dar voltas e voltas e vai voltar ao mesmo ponto. Então, a política, ela está sendo muito marginalizada, né? A gente sabe que, infelizmente, nós temos políticos que não são tão bons como nós gostaríamos que fosse. Mas isso, né, posso usar também para a tua atividade profissional. Tem dentistas que também não são tão bons, tem médicos que também não são tão bons, são tão éticos. Então, em todas as áreas da vida, nós temos bons e maus profissionais, né? E na política não é diferente. Nós temos maus políticos, mas nós também temos bons políticos. E tudo isso que eu passei na minha vida, eu entendi o seguinte: tudo que nós, né, seja de bom ou de ruim que nós temos na nossa vida, ela vem através de uma decisão política. Tudo isso influencia a nossa vida. Se for uma decisão ruim, vai nos trazer consequências ruins. Então, para que nós tenhamos consequências boas, as boas pessoas precisam estar na política e precisam participar do debate, precisam participar da construção dos projetos, das propostas, para que isso atinja de forma positiva na vida das pessoas. Isso é uma coisa que me deixa inquieto e que me incomoda muito, é a injustiça. Então, eu não gosto, a injustiça é o que mais me corrói, sabe? E aí a gente sabe que para a gente combater também a injustiça, também passa por um movimento político, né? De você ter boas pessoas ali, não necessariamente na política, mas engajado em associações, em causas, Sim. Né? Que possam construir uma sociedade mais digna, mais justa, mais fraterna, até porque a gente sabe, né? Eu tive algumas oportunidades de vida, você teve as suas, mas nem todos têm as mesmas oportunidades. E aí não é uma questão de você ser vítima ou não da sociedade, mas infelizmente é um fato, né? Sim. Então, nós que temos essa condição de estar fazendo política, fazer política boa, de nós poder levar essas oportunidades, né, que talvez eu tive, você teve, para pessoas que não têm, né? Levar conhecimento, como eu te falei, tem muitas pessoas que sofriam por falta de conhecimento. Sim. E eu acho que isso, o poder público, a política em si, ela tem essa responsabilidade. Então, isso me motiva. Isso é que me faz, né, continuar militando, fazendo política, participando, e com esse desejo, né, de justiça, de poder promover oportunidades para as pessoas, né, de poder preparar as pessoas. Hoje nós vivemos num mundo tão louco, né? E que a gente vê que as desigualdades, elas parece que vão a cada vez mais se acentuando, né? Então nós temos que, cada um dentro daquilo que pode, dentro dos seus limites, mas contribuir para que a gente possa diminuir essas desigualdades, né? E a política é que vai oportunizar isso, né? Sim. Quando você falou que você estava envolvido na vida pública, ficou um ano sabático sem se envolver na vida pública, porque tem alguma coisa na vida pública que de alguma forma você não concorda, você não compactua, que não faz sentido para você, que te colocou em dúvida se era aquilo mesmo que você queria ou não. O que tem na vida pública
que te incomoda no sentido de que não faz sentido para você? Que te fez justamente pensar em sair da vida pública? Então, essa é uma pergunta muito boa, sabe? Eu fiquei esse ano mais afastado e foi assim, um momento de muita reflexão, né, sobre tudo isso. E eu acabei entendendo que o poder pelo poder, ele não vale a pena, né? E muitas vezes na política as pessoas são movidas simples e puramente pelo poder, né? De poder ter um status, de ter um cargo, de ter uma posição que se coloque acima dos outros, né? E dentro de tudo que eu aprendi na minha vida, os ensinamentos principalmente da minha família, eu não consigo entender que uma pessoa possa, a partir de um cargo, possa te olhar de cima para baixo. Eu acho que o mais importante é quando você consegue olhar de igual para igual. E é isso que eu sempre lutei na política. E isso foi o que acabou me afastando. Mas esse ano que eu passei, né, nessa reflexão toda, né, do meu afastamento, e aí eu comecei a pensar, mas também não vai fazer diferença a minha participação, eu não vou mudar o mundo, né? Mas aí você vai percebendo nas pequenas coisas, que é justamente nas pequenas coisas que você precisa agir para que você possa tornar elas grandes, né? Um movimento não começa grande, uma empresa não começa grande, ela começa pequena. E aí entra o poder que você tem de mobilização, o poder que você tem de persuasão, e de encontrar personalidades, de encontrar espíritos, né, parecidos com os seus, que têm os mesmos propósitos e que possam unir forças e combater isso. Então, esse período que eu passei me trouxe de novo, né, aquele sentimento, como eu te falei, de fazer justiça, de tentar promover justiça, mesmo que eu seja um grãozinho de areia, né, perdido no mar. Mas se eu fizer a minha parte, pelo menos vou estar, talvez, inspirando outras pessoas também a estarem fazendo a sua. E aí a gente consegue fazer um movimento maior. E aí eu gosto muito, você já percebeu, eu gosto muito, tem algumas frases que são, eu gosto de frases feitas, né? Alguns provérbios, que é muito legal, né? Então, a gente vai mudar o mundo, né? Mudando a si mesmo. Você não vai mudar o outro, você precisa primeiro mudar a tua percepção, a tua visão de mundo para que você possa atingir outras pessoas, né? Então isso foi o que me moveu, e aí os movimentos da vida, sabe? Eu estava numa situação bem tranquila, totalmente diferente, mas os movimentos começaram a me trazer de volta para o cenário, sabe? Para o campo político, e aí mais uma vez, né? Parecendo chato, mas não. Sentir Deus agindo, sabe? Não, tá, beleza, agora você ficou esse ano pensando aí, tudo certo, agora renovou as tuas energias, agora volta, tua missão tá aqui, você tem que contribuir aqui. E aí, aquele negócio, né? Eu não me lembro o autor da frase, mas se você não gosta de política, vai ser mandado por quem gosta. Né? Então, melhor que quem goste sejam as boas pessoas, com bons propósitos, né? Então, a gente não pode abandonar o barco, porque senão talvez você vai deixar na mão de pessoas que não têm tão bons propósitos assim. Então, é melhor você se doar também um pouco do teu tempo, e isso quando as pessoas falam a política é bom, é fácil, não, é difícil, né? Você tem que ter renúncias na política. Sim. Eu agora, no último dia 4 de julho, nós estávamos completando mais um ano de casamento. Eu abri mão de uma comemoração do nosso casamento porque nós tínhamos um evento político, né? Porque era importante. Nós estávamos ali reunidos com pessoas, com líderes. Então, você se renuncia a muitas coisas, né? A família, principalmente, é que mais sofre, né? Sim. Mas é uma forma que você também tem, né? De renunciar a algo que é importante para você, mas que você está pensando no coletivo, né? E eu acho que isso tudo faz parte, né, desse contexto para que você possa contribuir, né? Sim. Quando você olha de lá 20 e poucos anos de idade ou menos, aquele jovem que você falou que tinha ambição e que em algum momento se confundiu com a ganância, né? Que era um egoísta, que você mesmo falou, que virou a chave e se tornou uma pessoa melhor e vem se doando, Você tem esse olhar para sua fraqueza, para sua vulnerabilidade com clareza. Mas eu te pergunto agora,
O que o Ricardo de hoje ainda tem para melhorar? Todos os dias, né? A gente sempre tem para melhorar e para aprender, né? Eu sou ansioso por natureza, eu sou muito impulsivo às vezes, e como eu te falei, assim, atos de injustiça me incomodam muito e às vezes isso acaba fazendo com que você também expresse opiniões que naquele momento não são oportunas. Porque a vida é muito dinâmica, as coisas são muito dinâmicas, né? E às vezes você acaba se posicionando em algo que, se você tiver um pouquinho de paciência, um pouquinho de calma, serenidade, talvez aquilo não seja necessariamente o que você está enxergando. Então isso é o que eu tento mais me corrigir hoje. Tem alguma coisa que você tenha se arrependido de ter feito por ter sido impulsivo e que, se você pudesse voltar atrás, você teria feito diferente? Várias. Esse é um assunto legal, assim, né? Porque tem pessoas que às vezes relutam e dizem, não me arrependo de nada, o que foi feito, foi feito. Não, eu acho que isso é uma virtude que a gente tem, sabe? De reconhecer que você errou e que se arrependeu. Mas tudo bem, já foi feito. Mas uma coisa específica que você se arrepende, se você tivesse a oportunidade de voltar lá e fazer diferente. Olha, tudo que eu fiz e que eu acabei me arrependendo, talvez foi ligado ao campo político, sabe? Nunca assim, em vida pessoal, eu sempre, tudo que eu faço é de coração, né? Talvez teve um episódio, isso lá em 2019, que eu acabei me desentendendo com uma pessoa no campo político e que justamente por talvez eu ter feito um juízo de valor muito apressado, né? Ou eu me equivoquei e acabei criando uma situação de estresse com essa pessoa que era desnecessário, sabe? Então, na política é muito comum isso. Mas o tempo vai te mostrando e te ensinando, né? E o que eu estou tentando trabalhar é justamente isso. Eu não vou citar o nome da pessoa aqui, talvez ele até saiba o que seja, eu já pedi desculpa para ele publicamente, mas foi algo que, se eu tivesse respirado, aquele famoso contar até 10, né, e eu não tivesse sido impossível ao ponto de expressar o que eu estava pensando e sentindo, e aí a questão de você ter razão, não, ela acaba sendo subjetiva, né? Porque às vezes você tem razão, mas todo aquele ambiente, aquele episódio de estresse que você causa, ele vai piorar a situação. Sim. Então teve outras situações, sabe? Sim. Principalmente, como eu te falei, a política te deixa nessa linha assim, sempre muito, sabe, tênue também, né? Entre o acerto e o erro, né? Entre o exagero e a omissão. Sim. Né? Porque muitas vezes você pode exagerar, mas muitas vezes você pode também estar sendo omisso. Né? E aí você carrega uma responsabilidade muito grande. Quando você recebe, né, no meu caso, eu recebi votos de confiança. Então, eu fui eleito para ser representante das pessoas. Então, essa medida é muito difícil de você encontrar. Né? Tá, e se eu falar, eu estou exagerando, eu vou criar um ambiente de estresse, e se eu não falar, eu vou estar me omitindo. Sim. Então, esse equilíbrio é difícil de encontrar, mas, né, reconheço que eu tenho, e estou trabalhando isso, tenho uma dificuldade, às vezes, de me calar aquilo que me incomoda, aquilo que eu acho que seja um fato de injustiça. Então, às vezes, você acaba, né, no impulso, né, tomando uma atitude, falando algo que seria, naquele momento, talvez desnecessário. Né? Sim. A gente está chegando ao final, passa muito rápido essa conversa de uma hora. Eu ia para a pergunta final, mas uma pergunta rapidinha agora, antes de ir para a pergunta final. O que a Maria Eduarda tem do pai dela? Eu respondi essa pergunta no domingo, eu estava participando de um programa no rádio, e você falou no início, né, sobre a nossa participação da ANIA, né? A ANIA é a Associação Nova Era do Autismo, né? Que a gente acabou ajudando a fundar em Braço Norte, a criar ela. E aí as pessoas até me perguntam, mas você tem casos de autismo na família? Não, nenhum. Graças a Deus não tenho nenhum. Mas sempre fui movido pela empatia, né? De ver o sofrimento das pessoas e aí, como forma de gratidão de eu não ter um caso,
de poder, né, mais uma vez, estender a mão para alguém fazer a minha parte. E aí no domingo nós estávamos na FEAGRO, né? E a minha filha faz parte da diretoria da ANE e ela estava lá, trabalhando. E aí eu dava esse depoimento que o que eu recebi dentro da minha casa e que eu demorei para entender é que eu tive que passar por uma doença para entender, para me dedicar, para me doar. A Maria Eduarda não precisou disso, sabe? Então, quando eu olho para a Maria Eduarda, eu costumo dizer que a Maria Eduarda é a melhor parte de mim. Eu não tenho dúvida de falar isso, porque ela entendeu tudo aquilo, né? A minha essência, a essência dos avós dela, sejam maternos ou paternos, e ela leva isso para a vida dela, né? Ela hoje é formada, ela é nutricionista, né? É conceituada, né? Graças a Deus, isso é um orgulho muito grande para mim. Ela presta serviço na PAI de São Lugero, né? Mesmo que ela tenha remuneração, mas ela escolheu estar lá, né? Porque ela também acha que tem uma missão, né? De cumprir com essas pessoas, né? As pessoas especiais. E ela, tendo esse trabalho, é a certeza que eu tenho que a semente que eu plantei, ela está germinando, ela está crescendo, né? E que a minha história, a história do meu pai, da minha mãe, não vão ficar em mim, né? Que ela vai dar continuidade. E é claro que eu estou esperando já, ela tem 26 anos, eu tenho brincado com ela, estou esperando já para ser vô, apesar de ser jovem, mas que ela possa também, né, passar esses ensinamentos e essa quase missão de vida, né? Passar também para os filhos dela, né? Sim. Então a Maria Eduarda é o grande anjo na minha vida, né? Eu digo que, né, se a Maria Eduarda não tivesse naquele momento, né, onde eu passei a minha doença, eu muito provavelmente não teria razão para continuar lutando, sabe? Eu não suportaria a dor, o sofrimento e tudo aquilo que eu passei, né? Às vezes eu vejo as pessoas, né, episódios, infelizmente, de suicídios, né? As pessoas às vezes fazem julgamentos, nossa, a pessoa foi fraca, né? Eu também já tive depressão, e quando a pessoa comete um ato desse, as pessoas precisam entender que a pessoa não está tirando a vida, a pessoa não está tentando contra a própria vida, não é porque ela não dá valor à vida, é que a pessoa quer acabar com o sofrimento. E a única maneira que ela encontra de acabar com o sofrimento é talvez tirando a própria vida, sabe? Então, eu levo isso para um paralelo que eu passei, e não eu tinha ela para viver, para lutar, né? Que eu tinha uma razão, foi o que me deu forças, porque senão talvez eu teria me entregado, sabe? Então, ela é a minha grande inspiração de vida, e a doença, além de tudo, um dos outros presentes que a doença me deu, eu fui um pai que eu tive, assim, o privilégio que poucos pais têm. Como eu passei muito tempo me recuperando, eu precisava fazer o tratamento, eu ia para casa, ficava muito em repouso, eu acompanhei a Maria Eduarda, sabe, saindo da barriga da mãe dela, a formação dela toda, os primeiros anos de vida, eu tive a oportunidade de correr dia a dia com ela, sabe? E a gente sabe quanto chega um determinado momento da vida, às vezes os pais, nossa, eu não vi meus filhos crescer, né? Não, pelo contrário. E eu acho que foi isso que fez essa relação entre eu e ela ser tão forte, que às vezes eu não estou muito bem e eu recebo uma mensagem dela, que ela sabe. E o contrário também é verdadeiro, sabe? Então esse, além de todos os presentes que a vida me deu, a doença me trouxe, e esse talvez foi o maior de todos eles, né? Essa convivência que eu tive com ela. Sim. Bom, Ricardo, então nós vamos para a pergunta final. Queria que você fizesse um apanhado geral de todas essas histórias da sua vida, suas experiências. Se fosse passar a régua e fechar a conta do exemplo que a sua vida traz e pudesse resumir em uma frase: eu, Ricardo, vivi o que vivi e aprendi que... Aprendi que a fé é importante, mas que a gente precisa fazer a nossa parte, né? Eu gosto muito de uma frase que diz: dê o passo que Deus te dá o chão. Deus te dá o chão, desde que você, né, acredite, mas lute, né, para aquilo, para o teu propósito de vida. Nada é impossível, né? Nada é impossível para Deus mesmo, mas você precisa estar ciente de que você
precisa se movimentar, precisa sair da zona de conforto, que você precisa construir. Mais uma vez falo, não esperar, é esperançar. Na esperança que você vai receber desde que você esteja construindo tijolinho por tijolinho, né? E as dificuldades, ela aparecem para todos, né? Mas você olhando para o lado, olhando para trás, vai saber e vai entender que sempre tem alguém que tem um problema maior que o seu, né? Então, cada um com as suas cruzes, né? Cada um com as suas missões, mas é importante nunca deixar de acreditar, né? E andar sempre adiante. Olhar para trás é importante, que são as nossas referências, mas saber que, né, o futuro está lá na frente, né? Mirar sempre para frente, e é para frente que se anda. Muito bem. Ricardo, fala para as pessoas, então, as tuas redes sociais, se você é ativo no Instagram, nas redes, quem quiser te seguir, acompanhar essa tua trajetória, fala para o pessoal. Então, eu estou lá nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, né? Ricardo Medeiros. Me acompanha, ela tem uma página também, tem o perfil do Facebook e a página, né? Ricardo Medeiros. Então, tem um pouco da nossa história, trajetória política, vida pessoal. Sim. Convido que o pessoal possa nos acompanhar lá e, se quiser interagir, eu adoro conversar, trocar experiências, trocar também histórias de vida, né? Gosto muito disso, então estou à disposição. Joia. Ricardo, obrigada por essa conversa. Obrigada pela tua história, por ter compartilhado. Tenho certeza, fiquei aqui refletindo várias coisas enquanto você contava a sua história. Tenho certeza que para alguém essa mensagem vai servir e vai inspirar e vai transformar. Então esse foi o episódio de número 23. Você pode nos acompanhar no Instagram também, @ViviAprendiPodcast, para assistir os melhores cortes de cada episódio. Todo sábado às 10 da manhã, um episódio novo na Rádio Comunitária Porto Gravatá, com o apoio cultural de LD Espaço Odontológico. Tchau e até o próximo episódio.